Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Aê. Bom dia. Bom dia. Parabéns Bom pela dia, tia atividade. Sandra. Bom dia, Isadora. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos que estão entrando. Parabéns pelo horário certinho, Ô, pontual. tia, tem uma Oi. notícia boa pra mim. Sabe por quê? Ah, A mesa, minha menina teve que comprar uma nova mesa, aí a mesa que estava na cozinha foi pra varanda. A hora do sol na varanda. E na varanda pega o solzinho. Aí eu fico pensando, o sol não pego. que coisa boa, Yuri, para você, verdade. Ó, pegar sol pega energia positiva e Mentira. quenta, tudo de bom, hein? Bom dia para Bom quem dia. está entrando. Bom Bom dia, dia. Jorge. Bom Professora, dia, você já viu Rambo? É um hein? filme muito educativo. Nossa, Rambo. Miguel cismou com isso, professora. Eu não Rambo. entendi. E Rambo. você assistiu o Rambo. Rambo. O Rambo? Filme muito educativo. Filme muito educativo. Não é Ele arranca o coração do maluco lá. É aquele Ele filme pega de luta, uma tia. faca, Eu sei. abre Não, eu ele sei, eu tô dura. pensando se eu já Não, assisti, confio. porque se eu assisti já foi muito tempo. É do É, Stallone, não é? Não. é do Stallone, é Sylvester Stallone. verdade. Ih, já assisti, mas tem muito É, tempo. ele arranca o Meus coração amor, do maluco, você aí ele gosta desse estoura, filme? aí ele fala, foi assim que eu me senti. Aí depois ele vai lá, arranca a cabeça do cara, deixa no meio da estrada. Aí eu vou indicar uns Por filmes causa da melhores para sobrinha dele. vocês verem, tá? Ah, esse Por aí que causa da... arranca a cabeça, arranca tudo, não é legal, não. Vamos assistir filmes Ele melhores. arrancou a vica do maluco. Ele arrancou o Bom, osso daquela então, vica do... então vamos começar aqui, Miguel Meu, Jorge. Atenção, olha. ele Eu vou É ver. muito educativo também. Não Ah, fala só, palavrão, pelo só um menos. instantinho, meus amores, olha aqui. Nós temos aqui um grupinho em sala de aula, vamos ver, tem poucos, hein? Deixa eu ver quantos, 23 alunos, bem pouco. Mas, bom, mais da metade, eu acho, né? Não me lembro. Ele é brabo. Aqui, eu preciso jogar uma reflexão para toda a turma, tá? É para toda a turma, mas 2 alunos eu vou pedir para que me chamem no privado. E ainda hoje, hein? Pode ser até nesse intervalo de uma aula para outra, que depois desse recreio, né, que a gente fala desse intervalo, a gente continua em aula, então nós temos 20 minutos aí de parada. Eu fiquei muito tensa quando eu vi numa quinta-feira à noite que muitos alunos da turma de vocês não tinham feito Eureka capítulo 7. No capítulo 6 vocês foram elogiados, foi a única turma elogiada que eu não precisei cobrar, foi uma única cobrança e eu vi que todos tinham feito. E eu não sei, eu acho que tem hora que a gente elogia, olha o que acontece. No capítulo 7 foi um desastre. Mas muita gente que eu olhei e falei, eu não acredito que no 7º ano tem isso tudo de aluno que ainda não terminou. Mais da metade da turma. Deixa eu terminar aqui, até o final da noite da quinta-feira, eu fiquei vendo até tarde, eu e Gabriela aqui, que ela vai me ajudando, ela vai vendo, em horário que às vezes eu não posso, eu peço para ela ir olhando, me ajudando, vou anotando, depois eu olho novamente, claro, né? E na sexta-feira, o dia inteirinho da sexta-feira, ó, dia inteirinho, tá? Um tempo que sexta é minha folga, mas eu pego como eu dou o prazo até sexta-feira para vocês fazerem. Eu fiquei sexta-feira o tempo todo monitorando a Eureka, observando quem tinha feito e fui eliminando lá, colocando, ó, esse já fez, parabéns. Agora, mandei no privado mensagem, alguns, à medida que viram no privado, foram fazendo. Olha só, 7º ano, o compromisso que nós temos que ter com o Eureka. Eureka, talvez, provavelmente, vai estar valendo 30 pontos, que nós temos só mais uma, eu acho que só vai dar tempo de uma atividade avaliativa, não sei, o nosso tempo é curto. Então, simulado vale 50, vocês têm apenas comigo aquela atividade avaliativa de 10 pontos, que eu pretendo dar mais uma, e talvez, Eureka,
vai estar valendo 30 pontos. Se você deixa de fazer Eureka, você zera um capítulo, já a sua nota já reduz, e não é pouco, não. Se você faz Eureka de qualquer jeito e que ganha lá, como nós temos aqui, aluno que 2 pontinhos, 3 pontinhos, porque não exercitaram para fazer um Eureka, Ô, vai professora, reduzir sua média. É sua média do bimestre. Prestem atenção nisso. Então, eu quero, olha bem, Pedro Almir e Maria Eduarda me chamem no privado na hora do intervalo ou depois de 11h15, tá bom? Esses 2 alunos eu preciso conversar no privado. Ok? Pedro Almir, não achei seu nome no grupo, como eu não encontro, às vezes eu quero falar no privado com algum aluno, eu não consigo encontrar no grupo porque não tem nome ou não tem foto, e eu fico aqui tensa, tá? Porque eu não quero que ninguém fique prejudicado. E se fosse na presencial, eu deixaria, com certeza. Mas esse ensino à distância, eu sei que está sendo muito difícil. E eu li redações lá do 9º ano, onde tinha um tema e que eles tinham que falar sobre o ensino fundamental, e quantos colocaram nas produções as suas angústias nesse ensino à distância. Então, eu me coloco no lugar de vocês. Eu sei que não está sendo fácil, por isso que eu dou chance, chance, chance. Eu estou dando a semana inteira, 7º ano. Olha, só com a turma que eu senti mais dificuldade nesta semana, tá? As outras, ao 6º, show de bola. 8º também tive lá umas dificuldades, mas rapidinho eles responderam e fizeram. Agora, o 7º foi um número muito grande. Não gostei, não fiquei satisfeita. Eu acho que não tem necessidade disso. Vocês têm o horário de vocês e têm um horário para fazer Eureka. Do capítulo 8, apenas Daniel Campbell que já fez. Então, Daniel Campbell já está livre da tarefa do Eureka para esta semana, do capítulo 8. Então, do 2º bimestre, nós vamos até o capítulo 8, do 5 ao 8. Então, quem já deu conta, como Daniel Campbell, do capítulo 8, ele já está, ufa, tranquilo no Eureka. Ele só vai dar conta das outras atividades de português e de outras disciplinas. Vocês têm muitas disciplinas e agora os professores vão cobrar porque está em finalzinho de bimestre. Nós estamos em final de 2º bimestre, vamos dizer assim. Se o simulado é dia 28, é na outra semana, né? Que é 1, 2 semanas, não sei. Então, estamos no final do bimestre. Então, atenção nas atividades que eu acho que eu não estou sobrecarregando vocês, porque eu dou a semana inteira para vocês fazerem apenas um capítulo. Então, que não se repita no capítulo 8, hein? Esta semana eu quero, até de preferência, sexta-feira de manhã, todos, hein? Com Eureka capítulo 8, feito. Eu espero de verdade para a turma receber novamente parabéns como vocês receberam com a maior alegria do capítulo 6. Tá? E foi a única turma, podem ter certeza, do capítulo 6 foi a única turma que recebeu parabéns lá no grupo por ter feito assim, bem rapidinho o capítulo. Tá bom? Então fica como reflexão, um puxãozinho de orelha de leve à distância, mas que é necessário vocês aí se organizarem, se disciplinarem. E também encontro 1000 dificuldades aqui. Eu já falei isso para vocês. Todos nós estamos encontrando dificuldades, mas temos que nos colocar no sentido que eu estou como se estivesse na escola, então eu tenho que montar minhas aulas ainda muito mais trabalhosa, tá? Muito mais do que se eu estivesse nas aulas presenciais. Para vocês, a dificuldade muito maior também, mas arruma uma agenda, se organizem, não esqueçam disso. Tá bom? Meus amores, era esse recadinho que eu não podia deixar de dar para vocês do 7º ano. Ok? professora, Oi, Yuri. a nota do Eureka é a última vez que você fez o Eureka?
Sim, se você me avisou, né? Não, Não é porque, professora, quando eu repasso a Eureka, eu faço na mesma hora. Por exemplo, eu fiz o Eureka, aí não gostei da minha nota, eu já repasso. Eu não espero um dia para depois para refazer. Eu faço na mesma hora que já tinha feito. Ah, tá. Então é a última que vem para mim. Por exemplo, a sua. Vamos conferir aqui. No capítulo 7, você tirou 7? Acho que sim, professora, eu não vi lá no Então, é site, isso mas aí. eu A acho que gente sim. pode conferir também se vocês tiverem em mãos as notas de vocês, se quiserem, ou no privado conferir. Eu posso conferir para ver se realmente foi a última que eu peguei. O aluno, quando me avisa, professor, eu vou refazer, aí eu dou uma olhadinha. Mas se não me avisa, eu pego a nota que está lá na hora que eu vi, no dia que eu vi, não volto mais naquele aluno. Ô, tia, Eu já falei isso para vocês. Oi, Arthur Lopes. você pode ver o meu também, por favor? Capítulo 7? É. 9, foi isso? Uhum. Tá bom. Então O vamos meu, lá. professora, se eu não me engano, o meu foi 8. Foi 8. Agora me chamem no privado para a gente não ficar aqui, se todo mundo resolver perguntar a nota, conferir a nota por aqui agora, não é possível. Vamos ser, assim, bem lúcidos nessa situação, bem certinhos, né? Então, só repetindo, Pedro Almir, Maria Eduarda, me busquem no privado. Não vou buscar vocês, hein? Vocês que vão me buscar no privado. Recadinho dado. Bom, vamos pegar a apostila agora, página 74, temos uma correção, e depois eu mando o link da nossa segunda aula, tá? Acabando esse tempo, eu mando o link. Antes da gente entrar basicamente na correção, abram na página 72, onde nós temos o texto, né? Páginas 72 e 73, e temos 4 parágrafos que a gente vai precisar ler antes do texto 1. Eu preciso de um aluno para ler o primeiro parágrafo. Quem poderia ler, por favor? Eu posso, professora? Pode. O segundo parágrafo, quem pode? Eu. Pode ser eu. Pode. Grava aí o nome, não estou escrevendo não, hein? Terceiro parágrafo, quem? Eu, Eu, professora. Miguel Jorge. Eu? Não, não, meu Jorge, você pegou no segundo, não foi? Ah, tá, ah, tá. Terceiro parágrafo, quem Eu, pode? Yuri. Tá bom. E o quarto parágrafo? Eu. Ok. Então já tem um monte de eu aí, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. O eu do primeiro parágrafo. Foi Rebeca. Pode começar a ler, Rebeca. Em um mundo cada vez mais globalizado, os veículos de comunicação são responsáveis por disseminar informações e divulgar produtos, utilizando meios como a TV, o rádio, a internet e os jornais. Assim, por exemplo, as pessoas podem saber sobre o que acontece do outro lado do mundo sem precisar viajar, bem como consumir aqui no Brasil, o mesmo tipo de produto que é vendido em muitos outros lugares do planeta. Obrigada. Segundo parágrafo. Como uma forma de buscar uma aproximação com o público, muitos jornais e revistas, tanto nas versões impressas quanto nas páginas online, disponibilizam espaços para que os leitores façam consideração diversa sobre o conteúdo veiculado, como críticas e sugestões, emitindo sua opinião sobre alguma matéria publicada. Obrigada, Miguel Jorge. Terceiro parágrafo. Quando escrevem uma carta à redação ou redigem comentários no site de um jornal ou de uma revista, os leitores querem tornar público o que pensam e, com isso, o veículo de comunicação passa a conhecê-los, podendo dirigir-se a eles com maior eficiência. Ok, obrigada, Yuri. E o último parágrafo? Para saber como essa interação acontece e entender um dos impactos gerados pela tecnologia no mundo globalizado, nessa seção você vai ler um artigo publicado pela Folha de São Paulo, na versão impressa e no site do jornal, que deu origem a uma carta de leitor que você verá mais à frente nesse capítulo. Observe como o autor construiu esse artigo de modo a tentar convencer o leitor de seu ponto de vista.
Muito obrigada, meus secretários aí na leitura, na ajuda aí, mudando as vozes. Muito obrigada. Agradeço aí a ajuda de vocês e a participação. Então, vocês leram em casa um artigo, onde depois foi lido aqui, que o Miguel acabou de ler. Acho que foi o Miguel ou foi o Yuri na anterior, não sei. Da carta do leitor, que mais adiante nós vamos ler uma carta do leitor, onde nós podemos ser esses leitores e a gente colocar algum argumento, alguma opinião a respeito de algum artigo, né, para ser colocado no jornal ou numa revista. Opa, João entrou. Deixa eu admitir aqui o João. Joia. Então, vocês leram A Era dos Robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Foi o artigo ali em discussão, onde na aula anterior, eu acho que foi o Yuri, não me lembro, alguém mencionou assim, que em breve vai acontecer, né? Quem foi que mencionou isso? Fui eu, professora, e eu falei que isso mesmo. Com os professores isso não ia acontecer. É verdade, foi isso mesmo. Então, vamos na número 1 da página 74. Olhem bem, tem aluno me perguntando no privado, que foi da turma de vocês mesmo, se precisava tirar cópia, né, foto da tarefa e enviar na sala de aula SAS. No português, geralmente os professores estão fazendo isso porque já estão pontuando de alguma maneira. Como eu não estou dando pontos em tarefas, a minha pontuação é apenas em atividade avaliativa, então já digo aqui para a turma inteira, quem não precisa me fazer essa pergunta no privado. Não precisa tirar foto da tarefa realizada. Ok? A gente faz a correção nas nossas aulas. Claro que, se você não faz a tarefa, o problema é de quem? É meu? Não é meu, é seu. Inclusive, para a segunda atividade avaliativa, eu já disse, eu acho a turma de vocês, não me lembro, que eu falo em todas as turmas, mas depois eu não me lembro se eu deixei de falar em alguma turma, provavelmente seja de interpretação, porque na plataforma SAS tem uma atividade avaliativa só com interpretação. Então, eu estou pensando nessa segunda, não dá nenhum de conteúdo, Matheus Gorito, entrando atrasado, Matheus Gorito, ai, ai, ai. Matheus Gorito, isso é hora de entrar na aula? Ah, se estivesse na aula presencial não ia poder entrar não, hein? Muito atrasado, atenção no horário, hein? Bom, voltando aqui, me perdi na fala, já era, eu tenho essa dificuldade. Ai, 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 o que eu estava falando, meu Deus? Me ajuda aí, o que eu estava falando? Não lembro mais. As atividades, professora. Das atividades. Então, na plataforma SAS, tem uma só de interpretação, tá? Eu acho que era isso que eu ia falar. Me perdi na fala. Eu tenho essa dificuldade imensa. Se eu paro para chamar a atenção, entrar em parênteses em outro assunto, às vezes eu me perco na minha fala. Vamos lá, número 1. Qual é a ideia principal que o autor pretende defender em seu texto? Em qual parte do artigo você a identificou? Você concorda com ela? Justifique sua resposta. Olha, nesta número 1 tem uma porção de perguntas, ó. Quem pode responder? Levanta a mão aí. Eu também quero responder. Miguel, quem falou primeiro? Miguel Paiva? Foi Miguel Paiva. Miguel Paiva. Vai lá, Miguel Paiva. O autor defende que o trabalho humano será substituído por robôs. Aí a segunda pergunta. Eu identifiquei no título, aí eu coloquei. Era dos robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Uhum. E a terceira? E você concorda com ela? Eu coloquei sim, porque de um jeito ou outro Vai nada! Peraí, por que, Miguel Paiva? Justifique sua resposta. Porque daqui a uns dias vai tudo ficar mais moderno. As coisas vão modernizar. Ok, então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar a resposta aqui da primeira parte, as 2 ou 3 primeiras. Não tem outra resposta, o Miguel Paiva já respondeu. Eu vou escutar mais um aluno ou mais 2, apenas a última, que é uma resposta pessoal, tá? Então, olha bem, a ideia que o autor defende é que os robôs vão substituir o trabalho humano, Miguel Paiva respondeu, que está também postada no título, ele também colocou, olha, copiou o título, e aí a terceira pergunta que eu quero
ouvir a resposta. Quem pode... Professora, Oi. sabe quando você, na segunda pergunta, em qual parte do texto do artigo você identificou? Eu coloquei no terceiro parágrafo, na segunda linha. O que vem no terceiro parágrafo, na segunda linha? É que pior porque é enorme a quantidade de empregos que será eliminada. Ah, tá, porque vai ter uma pergunta em relação a essa. Tá, não foge não, tá joia, Rebeca. Agora, sobre a resposta pessoal, um aluno, por favor, o que que acha disso? O que que Eu colocou? coloquei que não. Eu coloquei que não, porque eu acho que nós deveríamos continuar trabalhando e não sermos substituídos por máquinas. Porque isso Ok. vai destruir milhões de famílias que necessitam de emprego. Vai ser um Mas isso, tipo, não seria desemprego escolha geral. nossa. Vai ser um desemprego geral, não é verdade? Professora, Oi. eu coloquei concordo. Porém, muitos empregos não podem ser substituídos pelos robôs. Como eu disse, professor não tem como ser substituído por robôs. Por exemplo, pessoas que trabalham no orfanato com crianças órfãs, não tem como ser substituído. Tipo, Sim. eu afeto, eu Igor, não acho. tem como ele ser substituído por um robô. Sim. Porque o robô ele não tem sentimento, o robô ele é uma máquina. Tá, são respostas pessoais, ninguém pode interferir na resposta do outro, né? Por isso que fala pessoal. Quando toda vez que tem interpretação de texto, resposta pessoal não pode, a não ser que o professor abra um debate, né? Do sim e do não. Qual é a defesa do sim, qual é a defesa do não. Mas não é o nosso caso, então eu só estou escutando, até para ouvir as ideias de vocês, o pensamento de vocês, ok? Vamos agora para o número 2. Aqui eu levo. Número 2 temos assim. Releia a seguir o final do segundo parágrafo e o início do terceiro. E o pior é que os consumidores da Califórnia têm adorado a novidade. Pior por quê? Porque é enorme a quantidade de empregos que será eliminada. Olha isso. De acordo com esse trecho, qual é o posicionamento do autor em relação ao uso de robôs para ocupar postos de trabalho? Justifique sua resposta. Professora, eu coloquei que ele é contra. É contra o uso dos assim, robôs. Ele é a favor de os humanos continuarem trabalhando e não sermos substituídos por robôs. Isso aí, Rebeca, é a resposta correta. Eu já vou até colocar aqui no nosso gabarito, resposta do número 2, a letra A. O autor é contra o uso dos robôs em substituição ao trabalho humano, pois ele considera que isso eliminará enorme quantidade de empregos. Então, dentro do texto, tem algumas pessoas que colocam os argumentos e tem também a posição do autor, que é essa daí, exatamente essa, tá? Na letra A não tem outra resposta, por isso que eu nem coloquei para ouvir outros, né? Se alguém colocou parecida com essa, saiba que já está correto. Vamos para a letra B. Que palavra, não é expressão, hein? Não é frase, que palavra articula o segundo e o terceiro parágrafos? Qual é a palavra? A palavra pior. A palavra pior? Isso, é a palavra pior que articula esses dois parágrafos, tá? Resposta da letra B. Já vai aí na tela para vocês conferirem. A B. E essa aqui está na letra C, Gabi. Aqui é a resposta da letra C, já vai aparecer aí para vocês. Ah, tá. Já apareceu a resposta da C. Então, confiram aí com vocês. Olha, que ideia é expressa pela conjunção porque, colocada após o ponto de interrogação. Então, vejam se colocaram alguma coisa parecida aí na resposta de vocês. A conjunção porque introduz a resposta à pergunta que a antecede, né? Pior por quê? Aí vem a resposta, por quê isso, 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 isso. Então, expressa uma causa, né? Um porquê aí.
Vocês viram conjunção lá no 6º ano, os alunos do Santa Ângela. Claro que a gente deve, no 7º ano, ainda não viu o conteúdo do 3º e 4º bimestre, mas provavelmente para vocês também entre as conjunções. Deixa eu ver, do 7º ano. Não, ainda não vimos as conjunções. Os alunos novos viram as conjunções no 6º ano? Alunos novos viram. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro muito bem, professor, mas eu O Guilherme Viana está aí. Guilherme Viana, você viu? As conjunções? Viu? Coordenadas, as adversativas, as conclusivas, as explicativas. Sim. Viu? Deixa eu ver outro aqui. Yuri já falou que viu, né? Pedro Almir viu? Pedro Almir viu? Professora. Hã? Eu não lembro muito bem, eu lembro Tá. razoavelmente. As conjunções. A Marcela viu as conjunções? Jamile viu? Que eu me lembre, sim. Tá, Jamile que lembre sim, ok. Acho que eu falei todos os novos, né? O Guilherme Viana já Faltou respondeu. Pedro Henrique. Faltou Pedro Henrique. Luíde viu as conjunções? Luíde viu? Pedro Henrique viu? Tia, Oi, eu acho que eu vi. tá. Pedro Henrique viu as conjunções junto com Luíde? Vocês estudavam juntos lá na outra escola? Se não tiver som aí, põe no chat, por favor. Isso é importante, que a gente vê aqui, ó, entrou a palavra conjunção, é só para ter uma ideia se vocês viram, não é aprofundar, nós não vamos aprofundar isso agora. A minha pergunta é que apareceu a palavra conjunção, é uma classe gramatical, e a pergunta é se foi visto, que eu sei que eu dei no Colégio Santa Ângela para os alunos do 6º ano, no último bimestre, podem ter esquecido, mas foi visto, tá? Então, vamos... Esqueci, tia. Entendo, meu amor, entendo. A gente teria que rever para você ir lembrando, né? As conjunções aditivas, e, nem, mais, também, não só. As adversativas, mais, porém, contudo, todavia, no entanto. Agora você me lembrou um pouco, professora. As alternativas, ou, ora, quer. As explicativas tem um porquê, tem um pois. As conclusivas tem um logo, portanto. E assim vão as conjunções coordenativas. Vamos lá para o número 3 agora. Para fundamentar a ideia que pretende defender, o autor usa muitos argumentos. Releia o trecho a seguir, retirado do 3º parágrafo e respondendo à questão. O trecho é: alguns poderão afirmar que esses postos de trabalho demandam baixa qualificação e que o importante é aumentar a produtividade. No caso, a das pizzarias. Agora vem o pontinho aí da número 3. A quem se refere a palavra alguns? Ao empregá-la nesse parágrafo, que tipo de argumento o autor introduz no texto? Quem fez esta? Professora. Perfeito. Não, deixa eu responder. Diga. Eu coloquei, a palavra alguns se refere às pessoas que discordam da substituição de trabalho humano por máquinas. Foi isso que eu coloquei. As pessoas que discordam da opinião. Tá. Você já colocou nas duas perguntas a resposta aí. Essa palavra Não, alguns... eu coloquei a da segunda pergunta, eu coloquei introduz argumentos contrários sobre a ideia do texto. Ok, apresentam argumentos contrários, são os contra-argumentos, né? Vocês vão ver aí na resposta, no gabarito, contra-argumentos, é claro que é a mesma coisa que o Miguel Paiva falou, são os argumentos contrários. Alguém quer ler? Vou colocar aqui uma resposta da número 3, mas alguém mais gostaria de ler a sua resposta, do seu jeitinho aí? Vamos, que o tempo está quase acabando. Aí tem, olha, a palavra alguns refere-se àqueles... Opa, alguém quer ler? Não. Não, professora, quero...
Tá. Então, a palavra alguns refere-se àqueles que minimizam a ideia defendida pelo autor de que a substituição do trabalho humano por máquinas é algo ruim. Nesse parágrafo, o autor introduz no texto os contra-argumentos, ou seja, a voz das pessoas que discordam dele. Então, o texto, esse artigo que vocês leram, tem aí a opinião de algumas pessoas contrárias, opiniões contrárias a que o autor defende, tá? Seria nesse sentido. Número 4. Releia o 4º parágrafo e responda. Como o autor desenvolve a sua argumentação nesse trecho e nos parágrafos seguintes? Então, quem gostaria de responder? Eu já fiz chamada? Não, né? Quem gostaria de responder, por favor? Não sei se está certo o meu, mas eu coloquei. Ele mostra argumentos que favorecem a ideia principal do texto e nos parágrafos seguintes ele tenta convencer o leitor a mudar de pensamento sobre a ideia. Isso aí, ele tenta convencer o leitor, como vai aqui no gabarito, seu ponto de vista. O ponto de vista é a sua ideia, o seu argumento. Isso aí. Então, vou colocar uma resposta aqui para número 4. Alguém mais gostaria de ler aí a sua resposta, o que foi colocado? Então, no 4º parágrafo, vem aí, ó. O autor rebate os contra-argumentos de seus opositores anteriormente expostos, apresentando argumentos que favorecem a sua ideia principal. Ele inicia esse parágrafo com essa afirmação aí, ó. O argumento perde metade de sua força quando se sabe que, na mesma Califórnia, e dá continuidade. Depois apresenta exemplos a favor de sua ideia e vai tecendo nos parágrafos seguintes argumentos para convencer o leitor do seu ponto de vista. E o Miguel Paiva colocou do jeitinho dele aí, mas está tudo dentro desse meu gabarito, dessa resposta. Ok? Alguém mais gostaria de ler? Não? Ou sim? Vou deixar aí na tela, antes a gente dar continuidade, porque a tarefa era só essa página, mas nós vamos continuar ainda nesta aula, tá? Vou fazendo a chamada do 7º ano, alunos que faltaram. Arthur Eloy, Daniel Moraes, Gustavo Henrique, João Marcelo, somente esses. Aí eu fico me perguntando aqui, né? Por que eu só escuto voz da Rebeca, só escuto voz do Miguel Paiva, do Yuri, do Miguel Jorge? Cadê o restante da turma? Isadora, às vezes, também se coloca. Sabe que no 6º ano eu faço? Eu acho que a gente pode também fazer no 7º, principalmente quando tem interpretação. Vocês sabem como levantar a mão aí para aparecer para mim aqui o levantar a mão? Então, Assim, olha lá, o Yuri já professora. apareceu aqui para mim, que ele levantou a mão com mais 2 participantes, né? Ou mais um. Então, aqui eu vejo o Matheus Duval, ok. E aqui eu vejo e vou na ordem aí, que de repente outros querem falar, levantando a mão, mesmo que 4 levantem a mão, eu vou ouvindo na ordem. E com isso eu escuto várias vozes, vários alunos. Oi. Também tem como você colocar essa mãozinha aqui e a outra mãozinha. Sim, é porque aí você fazendo Yuri, assim, Yuri, para mim não aparece a ordem. No 6º ano tem uma aluna que só coloca assim, aí eu deixo ela por último, entendeu? Que aí eu vejo aqui quem que apareceu para mim, aqui, né, que eu clico. Aqui apareceu já para mim Miguel Jorge levantando a mão, um exemplo, né? Como depois pode aparecer na ordem outros nomes, vocês levantando a mão, aparece a ordem para mim, eu vou chamando de acordo com a ordem colocada, e aí eu escuto mais alunos. Vou fazer isso a partir de hoje com vocês, tá bom? Só vou escutar quem levantar a mão, e aí eu sigo aqui a ordem. Então, aí tem a resposta do número 4. Agora, nós vamos dar continuidade. Não era para ter feito em casa. Pode abaixar a mão, tá, gente? Que vocês já sabem a ordem,
o critério. Então, a partir de agora, da número 5, que nós vamos fazer esse critério, adotar esse critério aí, tá bom? Vamos fazer juntos, nesse finalzinho de tempo. Tem a questão 5 e a questão 6 para a gente terminar. Sendo que a questão 6 é resposta pessoal. Olha na 5. Por que, segundo o autor, a classe média está saindo do paraíso? Escrevam aí rapidinho o que vocês acham. Já já eu pergunto. Ô, tia, Oi. eu tava pensando aqui e, tipo, o carteiro é tipo um trabalho que já foi substituído, né? Pelo celular, no caso, porque as pessoas não mandam tanto mais cartas. Sim, verdade, Não, verdade. o... Até mesmo os pagamentos, né, que a gente tem feito, muitos, né? A minha conta, por exemplo, chega pelo correio, agora com esses atrasos todos, chega um mês depois, eu nem conto mais com o correio carteiro para trazer as minhas prestações de contas. Porque, mas Contas de geralmente o loja carro... está chegando um mês depois, sendo que eu já peguei pela internet e já paguei até pelo celular, né? A gente vai pagando pelo celular. Algumas coisas estão sendo até substituídas. Oi. Eu recomendo. Senhor, eu Oi? acho que você tem Eu 5 ia minutos, falar um negócio professora. rápido. É que eu encomendei um negócio que vai demorar mais de um mês para chegar. Era só isso Vamos mesmo. lá. Pode... Eu acho que só tem 5 minutos Eu você, sei, eu não estou vendo sei. aqui o horário, eu deixei 1 minuto para vocês responderem. Eu fiquei quietinha aqui para vocês responderem o número 5. Agora vamos corrigir. Vamos lá, Miguel Jorge, que é o primeiro que está com a mão levantada aqui para mim. Responde, por favor, rapidinho. Então, eu botei assim, por que trabalhadores de classe média estão saindo desse tal paraíso? Porque seus empregos estão sendo substituídos por máquinas. Miguel Paiva, segura sua resposta aí. Miguel Paiva, sua resposta, rapidinho. Coloquei parecido, porque alguns empregos mais valorizados estão sendo ameaçados de serem substituídos por robôs. Ok, para finalizar, Rebeca, o que você colocou? Ok. Porque muitas pessoas porque muitas dessas pessoas irão perder seu sustento, no caso, seus empregos, o dinheiro para pagar suas contas, comprar comida e etc. Ok, perfeito. As respostas de vocês parecidas. Aqui tem um pouquinho diferente, mas vejam bem, não deixa de estar de acordo com o que vocês colocaram. Porque, diferentemente das revoluções anteriores, as transformações atuais não atingem apenas os empregos que exigem baixa qualificação, mas também as profissões de alta qualificação, né? Então, a importância das pessoas ainda assumirem o seu trabalho dentro do seu emprego. Então, aí tem uma resposta da número 5. A número 6, rapidinho. Oi, Yuri. Eu vou dar um exemplo. Daqui a pouco os comerciantes vão ser substituídos, porque você coloca, por exemplo, um tablet ou uma tela lá, tu pede seu pedido e alguém pode aparecer lá para você com máquina, com sistema. Exatamente. Exatamente. E olha, eu penso, isso aí já vem falando há uns anos atrás, eu penso que a gente já está bem próximo de chegar nesse ponto aí, tá? Vamos lá na número 6. No 6º parágrafo, o autor faz o seguinte comentário. Nosso tempo está acabando, mas eu quero que vocês leiam aí silenciosamente, respondam, que na outra aula eu quero começar a aula vendo só essa número 6, tá? Que depois nós vamos para o caderno. Ô, tia, mas eu acho que de certa forma, quando eles tirarem esses empregos, eles terão que fornecer outros, né? Porque senão o mundo vai ficar meio que em crise. Todo Pois mundo é, perder coloca emprego. isso aí na sua resposta pessoal. É isso que eu quero que vocês preencham aí agora. Ó. Há muitos anos se previa que isso poderia acontecer, e agora a previsão virou realidade. Diante desse cenário, como a humanidade vai agir? Como você responderia a essa questão?
para você, como se pode enfrentar essa realidade? Tem 2 aqui que já levantaram a mão, de repente já querem ler. Vamos lá. Rebeca, tem 4 que já levantaram a mão aqui. Eu coloquei Rebeca, assim, leia a sua, professora. que o tempo Eu vai coloquei assim, terminar. alguns vão se dar bem em meio a essa situação, mas algumas pessoas não, pois elas não terão como se sustentar e o governo vai ter que ajudar de alguma maneira, como dando auxílio, igual tem hoje, e cesta básica para comprar comida, essas coisas. Perfeito, Rebeca, obrigada. Miguel Paiva, sua resposta. O tempo está acabando. Muitas pessoas ficarão desempregadas, desempenhando uma grande crise econômica. Ok, Yuri, sua resposta. Professora, eu coloquei que para as pessoas elas voltarem a ter emprego, elas podem, por exemplo, os mecânicos, tem como ser substituído por máquina, mas quem vai ajudar a restaurar os robôs? Pode ser uma nova Perfeito, profissão. perfeito. Miguel Jorge, para finalizar, vamos ver se vai dar tempo do Miguel Jorge. Levantou a mão aqui para mim. 10, 9, Vai 8, acabar. 7, E a Isadora 6, tinha... Não, peraí. 5, Para essa contagem aí, por favor. A Isadora 3, também tinha 2, colocado uma